Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Nesse dia, assim que acordarem, não esqueçam de invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mas estamos sendo salvos primeiro de nós mesmos. E essa salvação, se eu e vocês continuar invocando, com certeza ela vai tomar conta de todo o nosso ser e passar para a nossa alma. Ó Senhor Jesus, por isso, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, não percam tempo, invoque, dependa. Se permanecermos invocando o nome do Senhor, com certeza nós vamos chegar ao seu reino. Por isso, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, quanto mais invocarmos, nós estamos subindo para as regiões celestiais. Estamos sendo transferidos para as regiões celestiais. Portanto, vamos invocar o nome do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. E depois que nós invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos a presença do nosso Senhor, aí sim podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar para mim e vocês a sua necessidade. Ó Senhor Jesus, e hoje, graças a Deus, 4 de junho, ele pede para mim e vocês, 2 Samuel 22 ao 23, Atos capítulo 2, Salmo 122 e Provérbios 16, 19 ao 20. Leiam com calma, dependendo do Espírito, porque só é através do Espírito que eu e vocês podemos ter as revelações da palavra profética. Por isso, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, se abram para Deus. Deixe esse Deus trabalhar em nosso coração, dentro do nosso ser. Louvado seja Deus. E depois que nós lermos a Bíblia, com certeza, já estamos bem firmes, convictos que Deus tem falado ao nosso coração, aí podemos continuar assim no alimento diário. Alimento diário que traz muitas porções ricas, pepitas muito ricas, que eu e vocês, quando tocamos nessas pepitas, com certeza ela nos faz uma grande transformação. Amém? Louvado seja Deus. E o alimento diário, temos a série A Igreja, coluna e base da verdade. A igreja, ela não foi, ela é coluna e base da verdade, cujo título geral é A Cumplicidade na Obra do Senhor, escrita pelo nosso querido irmão Pedro Dong. Esse irmão que nós sabemos que Deus tem usado bastante para a edificação da igreja. Mas lembre-se, o mesmo espírito que Pedro tem, eu e vocês com certeza temos, que fomos batizados todos para um só corpo. Louvado seja Deus. É o autor apóstolo Paulo, é o título da semana. Louvado seja Deus. Nós sabemos que Paulo foi um irmão que escreveu mais epístola na Bíblia, 14 epístolas. Louvado seja Deus. A leitura bíblica, hoje é sexta-feira, já lemos com certeza Atos 2, 32 ao 33. Aí você tem ainda Gálatas 3, 27. Foi o que eu falei agora. Atos 3, 27 diz: Porque todos quantos fostes batizados em Cristo de Cristo, vos que revestisse. Nós fomos revestidos em Cristo Jesus. Então, fomos revestidos com toda a autoridade e poder que esse Espírito que está dentro de mim e vocês tem. Por isso que nós precisamos sempre estar invocando o nome do Senhor. Esse nome, com certeza, é quem nos dá força para prosseguir essa caminhada, que eu e vocês sabemos que não é muito
assim, digamos, bem boazinha, do jeito que eu quero e do jeito que vocês querem. Não, ela é árdua, mas vale a pena porque quem começou essa caminhada e findou foi o nosso Senhor. Então, ele já completou tudo. Então, é a nossa vez. Amém? Louvado seja Deus. E ler com oração é Apocalipse 5:6. Ó Senhor Jesus, aqui uma revelação dada ao nosso querido irmão João, que ele diz para mim e vocês. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciões de pé, o cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Louvado seja Deus. Aqui, Pedro já explicou bastante sobre isso aqui, sobre esses anciões e o cordeiro que é Cristo. Foi morto antes da fundação do mundo, nós sabemos disso. E lembre-se, ele tinha 7 chifres e 7 olhos. Não tem quem se esconda do Senhor. Eles têm 7 olhos, que são que os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Tá vendo? Não tem para onde nós corrermos. Por isso que é bom nós estarmos sempre dependentes desse Deus. O que nós fizermos, Deus sabe. Ele está vendo. Amém? Louvado seja Deus. E, continuando, ele diz aqui: cooperadores do Espírito. Só o título diz o seguinte: eu e vocês precisamos cooperar com o Espírito. Como? Simples. Deixando esse Espírito trabalhar dentro de mim e de vocês. Amém? Louvado seja Deus. E hoje vai falar justamente o que o Espírito faz para nós. Traz os benefícios do Espírito que traz para nós. Aí ele diz assim: ó Senhor Jesus, assim, vimos ontem que a igreja foi formada inicialmente por crentes judeus, tá vendo? A igreja foi formada por crentes judeus. Muitos deles foram batizados após a pregação de Pedro, em Atos 2. Já no capítulo 10, lemos que os primeiros gentios foram batizados na casa de Cornélio e introduzidos na igreja. Ainda Pedro falava, estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque todos sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizados? Estes, estes que assim como nós receberam o Espírito Santo, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. E aqui foi a descida do Espírito Santo. E foi sobre os gentios. Lembre-se bem, que Deus pode fazer todas as coisas, do jeito que Ele quer e para onde Ele quer. Amém? Louvado seja Deus. Portanto, Pedro abriu a porta, olha aqui. Portanto, Pedro abriu a porta para que judeus e gentios fizessem parte da igreja. Graças a Deus. Portanto, amados, eu e vocês que eram gentios, a porta foi aberta. Foi aberta através do apóstolo Pedro. Aí ele diz para nós: hoje, independentemente da nossa nacionalidade, costume e cultura, somos membros de um só corpo, pois todos fomos batizados pelo Espírito Santo. Tá vendo? E não tem esse negócio de cor, nacionalidade, costume, cultura. Quem creu foi batizado para um só corpo, para dentro de um só corpo. Lembre-se disso. Esse Espírito nos revestiu, tornando-nos membros do corpo de Cristo. Tá vendo? Não há diferença. Quem creu já foi batizado para dentro de um só corpo. As divisões, lembre-se bem, não vêm de Deus. Vêm de homens que não têm Deus e homens que não têm temor e nem honra o Senhor. Essas são as divisões. Mas nós que temos a realidade de Deus, nós temos que estar unidos em um só corpo. Louvado seja Deus. Aí outro ponto que eu achei muito interessante, que ele diz assim, fazer a vontade de Deus é uma missão grandiosa para o homem tão limitado. Veja só, nós somos limitados. Por isso que fazer a vontade de Deus
É tão difícil para nós. Mas, se eu e vocês, para fazer a vontade de Deus, exercitarmos o nosso espírito, deixar o espírito trabalhar dentro de nós, com certeza nós vamos fazer a vontade de Deus. Louvado seja Deus. Por isso, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, eu gosto sempre de dizer e vou repetir: vamos se abrir para o nosso Senhor, para que Ele possa fazer a sua vontade. Nós possamos fazer a sua vontade em nós e nós fazer a vontade dele com as pessoas. Aí ele diz assim: ele nos capacita a cooperar com ele na obra do Pai. Tá vendo? Então, tenhamos isso em mente ao contratar as pessoas. Sejamos obedientes quando o Espírito nos conduz a orar por elas e falar a palavra. Louvado seja Deus. Portanto, amados, sejamos obedientes. Quando o Espírito estiver falando, não vamos analisar. Vamos dizer sim e amém. Louvado seja Deus. Ó Senhor Jesus. Aqui tem outros pontos, tem muitos pontos bons. Aqui tem outro ponto bem desfrutando. Diz assim: o Espírito é responsável por executar a obra do Pai. É Ele quem nos envia e separa com seus colaboradores. Olha, separa com seus colaboradores, como aconteceu com Paulo e Barnabé, nós sabemos, em Atos 13, 1 ao 2. Então, o Espírito, ele é responsável pela obra do Pai. Então, já está dizendo tudo. Só é feita a obra, está repetindo, só é feita a obra de Deus pelo Espírito. Não adianta nós queremos fazer por nós mesmos. Não tem como fazer a obra de Deus por nós mesmos. Primeiro, Deus não aceita. Lembrem-se disso. Eu querer fazer a obra de Deus por mim mesmo. Deus não aceita. Por isso que eu digo: abram-se para Deus, para fazer a obra do Espírito, a obra de Deus. É de assim: hoje estamos na era dos 7 Espíritos, descrito no livro de Apocalipse. A vida do Senhor está muito próxima, gente. E a maldade e a iniquidade se multiplicaram rapidamente. Logo, o Espírito também precisa se intensificar para cumprir o que Deus determinou. Ó Senhor Jesus, por isso, a comportagem, faça a comportagem. A comportagem agora é dinâmica. Os comportores, pela ação dos 7 Espíritos, chegam cada um distribuir 100 livros por dia, durante a pandemia. Veja só, isso é coisa de Deus. Durante uma pandemia tão grande dessa, os comportores, na frente de batalha, eles distribuem 100 livros. Isso chama-se o quê? Depender do Senhor. Se nós formos depender de nós mesmos, com certeza nós não saímos do canto. Ó Senhor Jesus, 100 livros, lembre-se bem, isso é uma dependência total do Espírito. Por isso, amados e amadas irmãs, não vamos fazer nada por nós mesmos. Vamos deixar esse Espírito todo inclusive, e 7 vezes, já tem mais, é 7 vezes inclusive, reinar em nossos corações. Louvado seja Deus, porque hoje ele está intensificado. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, como dito, o papel da igreja é cooperar com o Espírito, tá vendo? Nós temos que cooperar com o Espírito. Sendo assim, não se acomode. Ainda que você esteja, olha, que é uma advertência para mim e vocês, ainda que você esteja impossibilitado de sair para pregar o Evangelho, não fique passivo em casa, apenas sentado no sofá ouvindo as pregações. Essa daqui é muito forte. Mesmo que eu esteja impossibilidade de sair, eu preciso pregar o Evangelho. Como? Eu não quero sair. Pronto, eu não quero sair, mas eu tenho um celular e posso pregar o Evangelho pelo celular. Tenho vários nomes, amigos, amigas, é pregar o Evangelho. Isso, amados e amadas irmãs, é uma responsabilidade nossa. Essa incumbência, essa missão que Deus deu a mim e a vocês de pregar o Evangelho é para quê? Para salvar as pessoas. É isso que a Bíblia diz, que nenhum homem pereça. Isso está para nós. Essa incumbência é para nós. Lembre-se disso. Isso é muito sério. Louvado seja Deus. Ele diz assim, corajando no fim diz, compartilhe a palavra das redes sociais em grupo de WhatsApp e aplicativos. Ofereçam-se para orar pelas pessoas. Use todos os mecanismos à sua disposição para contatar pessoas e levá-las à palavra profética. Seja um colaborador do Espírito.
nesses dias finais. É isso que Deus espera de nós. Amém? Fechou. Louvado seja Deus. Portanto, amados e amadas irmãs, nós não podemos ter mais desculpa de não pregar a palavra. Bora que eu não queira sair. Mas lembre-se, nós temos celular. Lembre-se disso. O celular vai até os confins da terra. Vocês sabem o que eu estou dizendo. Por isso que não percam mais tempo. Preguem o evangelho. Isso é uma missão.